E aí, pessoas boas, do Game na área de novo, trazendo mais um vídeo aqui. Esse é o controle IPEGA 9087S, versão atualizada do IPEGA 9087, que foi lançado há mais de 2 anos. Eu já estou com ele há alguns anos, testando aqui. O interessante é que, quando ele foi lançado, tinha um monte de vídeos no YouTube falando sobre ele. Agora, por que tinha tantos vídeos? Será que é porque ele é bom? Ou será que é porque a fabricante patrocinou muitos canais para falar? Porque eu não via vídeos criticando, falando pontos negativos. Falavam, na maioria das vezes, falava muita coisa boa. Como eu gosto muito dessa ideia de controles telescópicos, então o surgimento dele para mim era uma coisa incrível, porque naquela época era raro esse tipo de controle, que podia colocar o celular aqui no meio, entre os botões do lado esquerdo e do lado direito, em vez de ficar aqui na parte de cima, como muitos controles de console, que incomoda porque fica o peso para frente, né? Então eu já achava isso aqui incrível. Tem até um controle de antigamente que foi lançado para celulares da linha Moto Z da Motorola, chamado de Moto Snaps ou Moto Mods. Ele tinha esse design assim, semelhante também. Eu achava aquilo massa. Mas aquele lá só era compatível com celulares da Motorola. Esse aqui já podia usar em qualquer celular que tivesse Bluetooth ou qualquer outro aparelho, né, que tivesse Bluetooth. Então, para mim era show de bola essa possibilidade de função telescópica. Aí eu comprei, né? Após ver vários vídeos e eu já queria mesmo, então comprei para ver como é que ficava. Como é que será que valia a pena? Vou mostrar para vocês o que que ele tem de positivo e depois de negativo. Primeira coisa, o que que ele tem de positivo? Essa função telescópica, porque na época era rara. Então, para mim, eu gosto muito disso, ok? Outra coisa que eu acho muito interessante, é, a bateria dele é de longa duração. Geralmente eu uso e esqueço quando carreguei, porque realmente dura bastante. Outro fator que é muito interessante é o fato dele ser bastante estreito, fino. É muito fácil colocar ele em qualquer bolso. Então, essas três características são as mais interessantes para ele. Agora, o que ele tem de ponto negativo? Os analógicos não são muito bons, são muito pequenos, muito baixos, não são feitos de um emborrachado que segura bem o dedo aqui, então acaba atrapalhando um pouco o manuseio. É, os gatilhos, os URL, gatilhos, não são analógicos, eles são clicáveis, para quem quer um controle muito específico para certos tipos de jogos como de corrida, não vai gostar. Esses botões aqui, no caso, o D-pad direcional e o analógico direito, ficam muito embaixo. E com isso, quando você vai manusear o controle, seu polegar tem que abaixar muito para alcançar esses botões. Com isso, com o tempo, com certeza o seu dedo vai ficar doendo. Se você for jogar um jogo que precise usar esses botões de baixo. Se os botões fossem mais para a região central, como a maioria dos controles feitos para console, aí não ia ter esse problema. Outro problema é o próprio tamanho dele. Já que ele é tão compacto e muito fácil de transportar para qualquer local, acaba que falta onde colocar os dedos. Os dedos atrás ficam um pouco necessitando, né, de um formato mais arredondado para poder encaixar. Se você for jogar certos tipos de jogos mais casuais, ou se não jogar por muito tempo, pode não incomodar. Mas é claro que é muito melhor um controle que tenha essa estrutura mais confortável, né? Então, esses são os pontos negativos. Eu vou mostrar para vocês aqui jogos aqui para a gente testar como é o desempenho dele. No emulador Dolphin, tem esse jogo aqui de Lenda de Zelda, Four Swords, Quatro Espadas. Esse tipo de jogo aqui, por exemplo, não precisa usar os botões de baixo, o D-pad que está aqui embaixo, nem o analógico direito. Eles até têm função, mas você consegue jogar facilmente sem utilizar eles, porque a função desses botões pode ser usada em outros. Nesse tipo de jogo não tem problema. Agora, outro jogo, também do emulador Dolphin, emulador de GameCube e Wii, Mario Strikers. Esse é um dos melhores jogos de GameCube, com certeza.
Um Mario muito louco, jogando futebol, batendo em todo mundo, usando itens, podendo fazer altos gols, super chute. Muita loucura. Esse jogo é muito massa. Então, ele também não precisa utilizar os botões de baixo. Então você consegue facilmente jogar sem precisar ficar com o seu dedo doendo. Olha lá. Então, aqui são exemplos. No fim das contas, opinião. Qual a conclusão? Esse controle vale a pena hoje em dia? Na minha opinião, não vale muito a pena. Por quê? Porque o que ele tem de maior diferencial hoje em dia é justamente o fato de ser bastante portátil. Porque a característica dele de bateria de longa duração você consegue achar em outros controles. E essa função telescópica também tem vários controles hoje em dia com isso. Só vale a pena se você realmente quiser um controle bastante portátil. Agora sim, se você prezar pelo conforto ao jogar e também botões com qualidade, muito melhor para manusear, aí existem outras opções melhores também. Posso até citar aqui, vou deixar para vocês o link na descrição, de um controle que eu fiz a análise aqui. É o IPEGA 9777, que ele tem essas características de telescópio, ele tem a característica também de conforto, botões de qualidade, bateria de longa duração. Ele só não teria a portabilidade que esse aqui tem, né? Então, a conclusão é essa. Só se você fizer muita questão de portabilidade no bolso. Fora isso, não acho que ele valeria a pena nessa época. Até pelo preço, né? Eu paguei na época R$ 79. Hoje em dia tá mais de 100. Nessa faixa aí de R$ 100, com frete por aí. Enquanto que o IPEGA 9777 eu paguei 135 aproximadamente na Black Friday. E muito mais vantajoso, né? Existem outras opções também, mas aí é outro preço, né? Tem o D9, que ele também é bastante confortável, parece ter uma qualidade interessante, apesar de eu não ter testado. Também tem o Galileu, né? G8, GameSir Galileu G8. Também já aí já é outro preço, outro preço. Então, a conclusão é essa, só vale a pena se você realmente prezar pela portabilidade. E esse foi o vídeo, valeu! Se puder dar like, eu agradeço muito, puder compartilhar, assistir os outros vídeos. Eu vou fazer mais vídeos ainda falando sobre usos de controles, jogos no celular, dicas, como utilizar esses games. Então, se inscreva aí para poder saber mais. Então, valeu, falou e tchau!